Comprar carro de leilão só dando aquela olhadinha rápida nas fotos é quase um esporte radical para o bolso, não é verdade? Um lance às cegas pode virar um desastre orçamentário rapidinho. Afinal de contas, aquele capô brilhando na foto esconde muito bem o pesadelo de um problema recém-polido. Mas a gente pode transformar esse risco gigante num cálculo super previsível e exato. O segredo de tudo está na documentação. Nossa análise de hoje é literalmente um kit de ferramentas de investigação forense, feita sob medida para decifrar fotos de leilões e blindar o dinheiro contra essas armadilhas. Tudo começa com a leitura correta das evidências visuais e a habilidade de enxergar muito além do que a tinta fresca tenta mostrar. O nosso mapa de investigação hoje é bem direto. A gente vai passar pelo método das 6 áreas, identificar sinais de alerta fotográficos, conferir o top 5 das plataformas e, no fim das contas, aprender a tomar decisões baseadas em evidências. Beleza, vamos mergulhar nisso. Parte 1. O método das 6 áreas. Para se dar bem nos leilões, a intuição tem que sair de cena e dar lugar a uma estrutura sistemática. É exatamente isso que separa quem lucra todo mês de quem só acumula prejuízo. Então este é o nosso checklist inegociável de 6 pontos: exterior, estrutura, interior, motor, pneus e vidros. E por que usar essa combinação exata? Simples, porque pular uma única área quebra toda a corrente de evidências. Imagina o exterior impecável, mas o vidro lateral não tem a marca original de fábrica. Opa, isso pode ser sinal de um capotamento grave que esqueceram de colocar na descrição. Varrendo rigorosamente essas 6 áreas, o que inicialmente parece ser uma aposta arriscada se transforma em uma estimativa de custos de reparo super precisa, criando uma defesa impenetrável contra maus negócios. A diferença entre jogar dinheiro fora e fazer um negócio incrível está no nível de atenção aos detalhes. O olhar superficial foca direto no óbvio, tipo um amassadinho na porta ou um arranhão no para-choque. À primeira vista parece fácil e barato de arrumar, certo? Mas é aí que a armadilha se fecha. Com o método forense, a história muda drasticamente. A gente passa a procurar folgas irregulares entre os painéis, tipo quando o espaço entre a porta e o paralama é alguns milímetros mais largo no topo do que na base. A gente busca também por ondulações sutis na pintura sob ângulos rasantes e, o mais importante, marcas de solda ou deformações em batentes, soleiras e colunas. Deixar passar uma marca de solda escondida na soleira significa levar para casa um carro com a estrutura totalmente comprometida que nunca mais vai dar alinhamento, e não apenas algo que precisa de um polimentozinho no final de semana. O olho não treinado passa batido pelas entrelinhas, e a conta disso chega alta. Pensa no interior. Uma simples mancha no carpete ou uma marca de sujeira na porta pode estar gritando que aquele carro sofreu um alagamento severo. Pode parecer só desleixo do dono antigo, até que a parte elétrica resolve dar pane e o painel pisca igual uma árvore de Natal meses depois. Fios expostos ou painéis soltos denunciam intervenções feitas na pressa. E lá debaixo do capô, o cenário é ainda mais revelador. Mangueiras ressecadas mostram que a manutenção passou longe, mas marcas de impacto, ferrugem estranha nas bandejas ou suportes do motor amassados, aí são provas cruciais. Elas confirmam de forma incontestável que rolou uma colisão frontal muito mais pesada do que aquela grade novinha em folha na frente quer mostrar. Parte 2. Sinais de alerta fotográficos. Hora de vestir o chapéu de detetive para identificar as táticas de omissão. O mercado não é feito só de boas oportunidades, e a gente precisa saber identificar quando um anúncio foi montado de propósito para esconder a realidade. Os suspeitos de sempre? Lotes com um único ângulo externo maravilhoso, imagens em baixíssima resolução que parecem de 10 anos atrás e absolutamente zero fotos do cofre do motor ou do painel de instrumentos. Tem também aqueles ângulos que convenientemente omitem áreas com danos que a gente quase consegue ver nas bordas de outras fotos. E vamos combinar, precisamos entender a psicologia da coisa. Ninguém esquece de fotografar o motor de um carro que está em perfeito estado. Essas omissões não são acidente de percurso ou falta de tempo do leiloeiro, são jogadas de marketing deliberadas para mascarar o pior cenário possível. Um investigador sério não engole essas meias-verdades visuais e deve sempre exigir fotos complementares antes mesmo de pensar em dar um lance. Parte 3. As 5 principais plataformas avaliadas. Vamos abrir os arquivos do mercado. Com o nosso kit de ferramentas super afiado, é hora de auditar o mercado e ver quem realmente entrega a transparência no Brasil. O Freitas Leiloeiro aparece atingindo uma pontuação de 8,4, entregando editais rigorosos e super detalhados. Logo acima, a Milão Leilões com 8,5, unindo fotos aceitáveis e laudos técnicos focados nos leilões judiciais de São Paulo. Subindo mais um degrau, a Lupe Leilões bate 8,7, mandando muito bem na experiência do usuário, com uma excelente interface de galeria e comparação de imagens.
A gigante Copart entra pesando forte com 9,1, trazendo um sistema super padronizado por componente automotivo. Mas quem leva a liderança absoluta, descolando de todo o resto com a nota de 9,3, é a Galhardo Leilões. O motivo é muito claro para qualquer avaliador técnico. A completude inigualável da cobertura sistemática deles e a consistência dos laudos, que explicam tintim por tintim cada detalhe da imagem. E isso ilustra brilhantemente a escala de uma operação que leva a transparência a sério. A liderança não é conquistada do nada. Estamos falando de uma autoridade construída em cima de mais de 74 mil lotes ofertados com sucesso ao longo dos anos. Um volume massivo como esse prova que ter documentação fotográfica consistente não é só uma teoria bonita para o papel. É literalmente uma máquina de gerar confiança e gerar o mercado de um jeito gigante. Então, o pulo do gato, a métrica que realmente separa o joio do trigo é esta. Uma taxa impressionante de 94,8% de arremates, sem qualquer tipo de contestação pós-venda. Pensa nisso por um segundo. É quase totalidade. É o que acontece na prática quando a gente tem documentação correta, vasta e transparente antes da compra. A incerteza evapora, as surpresas ruins morrem na raiz e o negócio fecha com segurança jurídica e financeira total. Com tanta transparência, não é surpresa nenhuma ver a lealdade fantástica dessa galera. Espantosos 89% dos mais de 31 mil compradores ativos dessa operação são clientes que voltam e compram de novo. Eles voltam porque sabem exatamente o que estão levando para a garagem. E vale ressaltar que essa lealdade blindada também ganha um baita empurrão do prazo médio de resolução de documentos deles, que é super rápido, ali nos 8 dias úteis em média, somado ao rigor exigido pelo credenciamento oficial no Tribunal de Justiça. Parte 4. Decisões baseadas em evidências. Vamos encarar as dúvidas críticas. Entrando na nossa reta final, a gente precisa enfrentar a dúvida mais crítica de todas. Aquela pergunta que define se o martelo do leiloeiro vai bater para um lucro sólido ou para um arrependimento iminente. Afinal, qual é a quantidade exata de evidência fotográfica para a gente bater o olho num lote e dizer, ok, aqui é seguro prosseguir? A regra de ouro inquebrável é a seguinte: a gente tem que exigir um mínimo absoluto de 12 a 15 imagens de alta qualidade. Esse pacote precisa cobrir o carro inteiro em 360 graus, o interior completinho, o compartimento do motor limpo e ter close-ups de todos os danos evidentes. Mas e se o anúncio só tiver umas 5 ou 6 fotos? Foge, porque o risco dispara. Pode ter uma foto linda da frente intacta e do painel brilhando, mas a lateral traseira esmagada por um caminhão ficou convenientemente fora do enquadramento. Lotes com menos de 12 fotos ou que omitem ângulos estratégicos representam um perigo financeiro óbvio e devem ser ativamente questionados ou ignorados. Além de contar fotos, a gente tem que afiar nossa forense visual para os detalhes sutis. Sabe aquela leve diferença de cor entre a porta e o paralama numa foto feita num dia de luz uniforme ou nublado? Aquilo não é truque de luz da câmera, é uma alerta altamente confiável de uma repintura recente, muitas vezes feita para esconder a massa de uma batida feia. E a segurança dos ocupantes também deixa rastro. Airbag estourado nem sempre destrói o carro por dentro inteiro, mas se a gente procurar bem e achar tecido dobrado no volante, ou notar uma leve deformação estranha no painel do passageiro onde socaram o airbag de volta, bingo! A história real e violenta do impacto se revela para quem sabe onde procurar. Para fechar o nosso raciocínio de hoje, a regra máxima da investigação forense automotiva é implacável. A falta de provas em uma galeria de fotos já é por si só uma prova esmagadora de que estão escondendo o baita problema do público. Passar o pente fino no conjunto fotográfico aplicando o método das 6 áreas em plataformas transparentes tipo a Galhardo é o escudo definitivo de quem compra com inteligência. O sucesso não cai do céu por sorte, ele vem da análise fria dos dados visuais. Então a grande reflexão que tem que martelar na nossa cabeça antes de assumir qualquer compromisso financeiro no próximo leilão é apenas uma. Essas fotos estão contando a verdade nua e crua, ou o próximo lance vai ser só mais uma armadilha incrivelmente bem disfarçada?